Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 7. Diz a palavra do Senhor: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Ela é maravilhosa. Como está escrito, digna é a tua palavra. A tua palavra é fiel e verdadeira. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor não desiste de falar conosco. E que nessa noite a tua palavra nos atinja em cheio e que possamos sair daqui completamente alimentados para fazer a diferença nesse mundo, para que as nossas boas obras façam brilhar a tua presença em nós e o teu nome seja glorificado por meio de nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. A humildade atrai as bênçãos de Deus. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa noite. Na língua original, o grego, a palavra humilhar vem do termo tapeinou, que significa ser categorizado abaixo de outros. Essa expressão aparece 11 vezes no Novo Testamento. Humilhar-se nada mais é do que fazer-se humilde, colocando o outro numa posição superior a si. E quando nós pensamos a curto prazo, irmãos, humilhar-se não parece ser uma coisa boa. Muitos de nós sabemos o que é a dor da humilhação. Você ser rebaixado por outro. Talvez alguns de nós já tenhamos sido agredidos covardemente. Muitos de nós já fomos abusados de diversas e diversas maneiras, assédio moral, assédio sexual. Muitos fomos discriminados por sermos dessa cor ou daquela cor, por sermos gordinho ou magrinho. Quem já foi esculhambado em público sabe o que é a dor da humilhação. Diante dessa situação, nós temos dois caminhos. Tem o caminho mais difícil, que é o caminho do perdão e da superação. E tem o caminho mais fácil, que a curto prazo é mais doce, mais gostoso, que é o caminho da vingança. Mas todos nós, irmãos, que já passamos por isso e escolhemos o caminho mais difícil, podemos reconhecer que a médio e longo prazo é muito melhor. Quem escolhe perdoar e superar, colhe lá na frente todas as bênçãos que Deus tem para aquele que não toma a justiça nas próprias mãos. E o maior exemplo que nós temos a seguir de humilhação é o próprio Jesus Cristo. Olha o que está escrito lá em Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus nos ensina o caminho da humilhação, o caminho de tornar-se humilde. E aqui ele mostra um outro lado desse tema, que é a humilhação voluntária. Geralmente nós nos humilhamos quando alguém mais forte se impõe sobre nós. Dificilmente a gente se humilha diante de alguém que é mais fraco. Mas Jesus nos mostra um outro lado, porque o texto diz que ele, sendo Deus, não teve isso como algo a que deveria se apegar. E ele se humilhou
para quem era mais fraco do que ele. E nós sabemos qual foi a consequência disso, porque ele escolheu se humilhar, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E todos os textos bíblicos que tratam desse assunto mostram para nós que a humildade atrai a bênção de Deus, ao mesmo tempo que diz que a soberba afasta Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. A primeira coisa que eu quero frisar aqui com os irmãos é que vale a pena se humilhar diante dos homens. Olha o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos de 7 a 14. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dar-lhes um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Esse texto revela bem como é a natureza humana. O ser humano sempre procura o que é melhor para ele. Nós queremos ocupar os melhores lugares na festa, no cinema, no templo. Nós queremos ser citados, homenageados em público. Nós queremos ser atendidos primeiro. Nós queremos um pedaço maior do bolo. E não raramente vemos pessoas serem humilhadas por causa disso. E é horrível você ver uma pessoa sendo chamada a atenção. Mas a Bíblia nos ensina exatamente o contrário. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A Bíblia diz para a gente sempre dar a vez, para a gente pegar o menor pedaço. Se tiver um só, deixa o outro pegar. E se todos nós agirmos assim, todos serão atendidos. Mas isso, infelizmente, não é natural para nós. Para agir assim, nós precisamos da intervenção de Deus na vida da gente, é isso que Ele nos propõe. Porque quem se humilha diante das pessoas, quem se coloca como servo, quem faz o trabalho mais difícil, quem é voluntarioso, quem ouve e não responde, põe nas mãos de Deus, mais dia menos dia será honrado. Alguém vai ver. E quem se coloca como bonzão, que não erra, mais dia menos dia será humilhado. Nós estamos cansados de ver isso, irmãos. No ambiente de trabalho, na vizinhança, pessoas que se exaltam sendo humilhados e pessoas que se humilham sendo exaltados. Então, vale a pena se humilhar diante dos homens. E se humilhar voluntariamente é você colocar o outro acima de você. Você se rebaixar em relação ao outro, deixar ele primeiro, crendo que Deus vai agir em seu favor e que no tempo certo ele também vai te honrar. Em segundo lugar, vale a pena se humilhar diante da igreja. Eu quero ler com os irmãos um texto que está em Mateus, capítulo 23, versículo de 1 a 12. Diz assim:
Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui nós estamos falando do ambiente eclesiástico. Aqui nós estamos falando de fariseus e escribas, que eram os crentes da época, eram os religiosos da época. E aqui diz que eles gostavam de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas. Sinagoga é onde os judeus prestam culto a Deus. E eles começaram aqui nesse tempo em que os romanos dominavam a buscar a proeminência religiosa. Eles queriam a primazia sobre os outros. Eles gostavam de ostentar títulos religiosos. Mas Jesus diz o seguinte: na igreja, o maior título que nós podemos ter é irmão. Não pode haver um título na igreja que nos honre mais do que ser chamado de irmão. Porque hoje, irmãos, é um tal de arrumar título, né? Se me chamar de irmão Gerson, irmão, eu estou feliz da vida. Não faço a menor questão de ser chamado de pastor, nem de reverendo, nem de sei lá o quê. Porque título não diz nada de quem nós somos. Na igreja nós somos todos irmãos. A liderança que Deus estabeleceu na igreja é só por uma questão de ordem. Porque alguém precisa responder. Mas a liderança é levantada dentre os membros da igreja. Ninguém tem mais do Espírito Santo que o outro. A mão de ninguém aqui é mais santa, que vai botar e fazer milagre. A Bíblia diz que em Cristo nós somos todos sacerdócio real. Cada crente é um sacerdote. Cada crente é um ministro. Cada casa é uma igreja. E nós somos todos irmãos. Não tem o menor cabimento de, no ambiente de igreja, uma pessoa querer exercer a primazia sobre a outra, domínio sobre a outra. Você não tem que dar R$1 na igreja porque eu estou falando. Você não tem que vir mais ou menos na igreja porque eu estou falando. Nós somos todos irmãos. Jesus diz aqui, os fariseus, aquilo que eles falam, vocês podem seguir, mas aquilo que eles fazem, vocês não seguem não. Porque foi daqui que surgiu o ditado: faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A minha obrigação de contribuir financeiramente para a igreja é a mesma de vocês. A minha obrigação de frequentar os trabalhos da igreja é a mesma de vocês. A minha obrigação de evangelizar na rua é a mesma que vocês. Nós somos todos irmãos. Eu sou só um irmão que eu nem sei porquê Deus falou: você vai liderar aí aquele grupo de irmãos. Sou falho igual vocês, tenho defeitos e qualidades como vocês, erro e acerto como vocês. Somos todos irmãos. Não existe super-homem nem mulher maravilha dentro da igreja. Isso é coisa de fariseu, de escriba, que querem se exaltar e se colocar como mais do que os outros. A Bíblia não nos autoriza isso e diz: quem faz isso será humilhado. E não são poucas as vezes que nós vemos aí pretensos famosos eclesiásticos sendo humilhados. Nós somos todos irmãos. A igreja não é lugar para uma pessoa se impor sobre a outra.
Jesus contou uma outra parábola sobre um fariseu e um publicano que subiram ao templo para orar. Então os irmãos percebem que nós estamos falando aqui de coisa que acontece dentro do ambiente eclesiástico. Em Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14, diz o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus. Eu posso até ouvir o tom da voz, irmãos. Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano aí, ó. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A oração do fariseu foi uma oração informativa, dando relatório das suas boas obras. Ele não orava de si para Deus, ele orava de si para si mesmo. E ele queria que as pessoas soubessem como ele era um homem bom, religioso, liberal nas contribuições. O publicano não tinha coragem nem de levantar a cabeça. De cabeça baixa, batendo no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse: esse desceu justificado e o outro não. Porque diante da igreja de Deus, quem se exalta é humilhado, e quem se humilha é exaltado. Todas as pessoas que querem se levantar, como sendo líder disso, chefe daquilo, autoridade daquilo outro, mais dia menos dia serão humilhados. Mas aquele que se dispõe a servir, não por sorte da ganância, não como dominadores do rebanho, de boa vontade, servindo de exemplo ao rebanho, esse será honrado por Deus, e como Pedro escreveu, no final receberão do Senhor a imarcessível coroa da glória. E em terceiro lugar, vale a pena se humilhar diante de Deus. Vamos ler em Tiago, capítulo 4, versículo de 6 a 10. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. O texto é claro, irmãos, ao dizer que Deus resiste aos soberbos. Se esperamos alcançar o favor de Deus, precisamos nos humilhar perante Ele. O que é se humilhar diante de Deus? É entender que Ele é mais do que nós somos criaturas e Ele é o Criador. Nós somos servos e Ele é Senhor. Nós somos pó e cinza, nós não somos nada, nós não temos nada. Então temos que nos humilhar diante de Deus. E a humilhação diante de Deus envolve se sujeitar a Deus, à sua vontade. Envolve resistir ao diabo, às tentações, ao pecado. Limpa o coração e lamentem a sua miserabilidade espiritual. Irmãos, por mais crentes que nós sejamos, nós somos pobres, cegos, miseráveis e nus diante da santidade de Deus. É para chorar. Porque a Bíblia diz que Deus olha para cá e não vê um justo sequer.
A Bíblia diz que o maior no reino de Deus é aquele que se torna como uma criança, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 4. Se nos humilharmos diante de Deus, Ele nos exaltará. Mas não podemos esquecer que será em tempo oportuno. O texto que nós lemos no início de 1 de Pedro, capítulo 5, no versículo 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A gente acha, às vezes, que a gente vai se humilhar e daí a 5 minutos Deus vai honrar. Às vezes leva tempo, irmãos. E digo para vocês, nem sempre será aqui. Mas passe o tempo que passar, um dia o livro será aberto. Nossas obras serão lidas. E Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Concluindo, irmãos, nós sabemos que tudo isso aí que nós falamos é a verdade, porque está na Bíblia, mas nós temos que admitir que nós não fazemos isso com facilidade, e muito menos com naturalidade. Nós vamos ter que aprender isso, e às vezes nós temos que aprender a duras penas. O apóstolo Paulo testemunhou isso, irmãos. Olha o que está escrito em Filipenses 4, de 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo para nós, não é natural, nós temos que aprender, porque a vida é cheia de curvas, a vida é cheia de altos e baixos. Todos nós aqui podemos dizer que já estivemos honrados, já estivemos humilhados, já tivemos muito, já tivemos pouco, já ganhamos e já perdemos. E o segredo é descansar inteiramente em Deus, sabendo que tudo nós podemos, se nós confiarmos nele. Alguém já disse, irmãos, que a humildade é a mãe de todas as virtudes. Se a gente não tiver a postura de considerar o outro mais do que nós, que motivação nós teremos de exercitar com ele as outras virtudes? Sermos pacientes, sermos bondosos, sermos misericordiosos, sermos perdoadores, sermos amorosos. Se a gente se colocar acima deles, nós nunca vamos fazer isso. Então, da humildade parte quase tudo de bom que a gente faz nessa terra. Se não aprendermos a ser humildes, as consequências serão terríveis. Conforme está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína. E isso acontece por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes dá a sua graça. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do
Ele, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes, Senhor, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, Senhor, olha pra mim. E pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso pra te ver, Senhor. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não me importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu preciso, Senhor. Oh, Senhor, nós precisamos do teu olhar, Deus. Eu não posso deixar que o Senhor passe sem que o Senhor me perceba, Deus. Como aquela mulher do fluxo de sangue que ousou tocar em tuas vestes, como Zaqueu que ousou subir numa árvore para te ver. Ah, Senhor, nessa hora eu quero chamar a tua atenção para mim, Deus. Ah, o Senhor sabe o que eu preciso, Senhor. Oh, Deus, eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu. Diga pra ele. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Eu preciso, Senhor, olha pra mim. Eu preciso tanto, pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar.